contribuição do imposto de renda, tá certo? E todos vocês, quando aderiram ao FUNPRESP, tiveram que fazer aquela escolha entre tabela progressiva e regressiva. E afinal de contas, o que é isso? Qual que é a diferença? Que todos nós servidores que somos do regime próprio e temos uma parte da nossa contribuição na regime previdenciário, todos nós temos as duas tabelas, se você escolheu a tabela regressiva para a parte da FUNPRESP. E como é que funciona isso? Pessoal, na parte do regime próprio, o que acontece? Qual que é o teto hoje de 2021? R$ 6.433,58. Então, até essa parte aqui é aplicada aquelas alíquotas que tiveram alteração na reforma da emenda constitucional 103. Então, é aquelas alíquotas de 7,5%, 9%, né? 12%. Para a parte do regime próprio, vocês estão contribuindo, então, aqueles 700 e poucos reais. Sobre esses 700 e poucos reais, o regime próprio, o que ele faz? Ele pega os 6.433, tira esses 700 e poucos reais que você contribui para o regime próprio e só depois, sobre essa diferença, então só sobre 5.000 e pouco, que é a diferença de 6.400 menos os 700 e pouco, só sobre essa parte é que aplica o imposto de renda. E a nossa parte, que a gente contribui para o regime próprio, a gente usa a tabela progressiva. O que quer dizer isso? Então a parte que você vai contribuir para o regime próprio não aplica imposto de renda no momento que você está contribuindo. Só que quando você for receber a tua aposentadoria lá na frente do regime próprio, vai ter imposto de renda. Ou seja, sobre o valor que você contribui, não aplicou imposto de renda. E qual que é a nossa alíquota de imposto de renda? É aquela tabela progressiva que a gente já conhece, que inclusive a gente faz ajuste no imposto de renda todo ano. O que é? Quem ganha de 0 a 1.900 é isento, né? De 1.900 a outra faixa é 7,5%, 15%, 22%. Só que nós servidores públicos, todos nós do Judiciário, no Ministério Público, a gente já está nessa alíquota aqui. A gente ganha acima de 4.664. Então, por isso que a nossa alíquota é de 27,5%, tá certo? E tem aquela aplicação daquela alíquota redutora. Então, o que acontece? No regime próprio, você deixa de incidir os 27,5% durante o tempo que você está acumulando para o dinheiro para o regime próprio e na época que você for receber a aposentadoria, você vai pagar sobre a tabela progressiva para o regime próprio, então até o teto. Então, você deixa de aplicar hoje 27,5%, mas quando você for receber a tua aposentadoria, qual que vai ser a alíquota que vai ser aplicada? Os 27,5%, tá certo? Então, você deixa de pagar 27,5%, mas depois a gente vai pagar 27,5% na época da aposentadoria. Já para a parte da FUNPRESP-JUD, vocês tiveram que escolher se você queria a tabela progressiva ou a regressiva. A tabela progressiva nada é que você fizesse com o teu regime na FUNPRESP, com as tuas contribuições para a FUNPRESP, a mesma coisa que você tem no regime próprio. Você deixa da parte que vai para a FUNPRESP de incidir a alíquota de 27,5% e quando você fosse receber da FUNPRESP, você ia pagar os próprios 27,5%. Mas aí já me fizeram várias dúvidas. Patrícia, mas eu vou receber até o teto no regime próprio, né? E da parte da FUNPRESP lá eu vou receber uns R$2.000. Aí não seria essa parte aqui, por exemplo, de 1.900 a acho que 2.800 aqui, não seria só 7,5%? Não. Por quê? Porque você, na época que você fosse fazer o ajuste do imposto de renda, você já tem até o teto no regime próprio. Então você já ia receber tipo 6.000 do regime próprio. Aí quando você fosse fazer o ajuste, ia ter os 6.000, mas você recebeu mais 2.000 da FUNPRESP, então seria 6, com 2.000, 8.000. Quando fosse fazer o ajuste do imposto de renda, você ia pagar, porque todas as contribuições progressivas, elas se somam. 8.000 está acima de 4.664, 27,5. Tá certo? Então, nós, servidores públicos, a gente não iria fugir do regime da alíquota progressiva. Na parte da FUNPRESP, a gente assinalasse a progressiva e a gente ia cair em 27,5. Já se você escolhe a tabela regressiva, o que acontece? A tabela regressiva, gente, isso fica sempre muito claro, é aquele valor que você se inscreveu hoje. Então, você se inscreveu hoje, começa a tua ficha de inscrição, você começa a colocar aportes. Então, eu coloco o aporte 1 mês, 2 meses, dá 1 ano, 1 ano e meio, 3 anos, 5 anos. Então, o que acontece? Quando lá na hora que você se aposentar, você ficou 20 anos na FUNPRESP-JUD contribuindo, tá certo? Você ficou trabalhando, contribuindo 20 anos na FUNPRESP para a FUNPRESP-JUD. Então, as tuas contribuições vão ter tempos. Só que se você ficar mais que 10 anos, que é a tabela regressiva, acima de 10 anos, a alíquota é de 10%. Então, vamos imaginar aqui. Você foi contribuindo e você se aposentou hoje, tá? Você se inscreveu no ano 2020, você vai se aposentar no ano 2040. O que acontece? Quando você se aposentar no ano 2040, você vai começar a receber, vai fazer o cálculo, né? Então, você vai receber do ano de 2040 ao ano, por exemplo, 2065, né? A tua expectativa de vida, por exemplo. Eles vão pegar as contribuições lá de trás, as mais antigas. Tá certo? Então, por isso que a gente sempre fala, se você assinar a tabela regressiva, você deixa de incidir na atividade a tabela de 27,5, que é a tabela progressiva, mas na época que você for resgatar,
você deixou de ter a alíquota de 27,5%. Se você escolheu regressiva, você está trocando a alíquota de 27,5% pela alíquota de 10%, porque você vai ficar mais de 10 anos. Então, quando você se aposentou, você vai receber nas mais velhas e aquelas que você contribuiu um mês antes de aposentar, quando der lá, que você estiver lá com 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, que foi continuando envelhecendo, essa contribuição também vai fazer 10 anos. Então, a tendência é que você tudo contribua com a alíquota de 10% para o imposto de renda, tá certo? Mas já se você escolher a alíquota progressiva, você está trocando, né, de pagar o 27,5% na época que você está contribuindo, mas na época que você resgatar, você vai acabar pagando os mesmos 27,5%. Então, isso é tabela regressiva e progressiva. Essa opção, gente, a gente só tem essa tabela regressiva aqui, não confundam essa tabela regressiva de previdência complementar, tá? Com tabela regressiva de investimento, que também chama tabela regressiva, mas é aquela tabela que chega só a 2 anos. A partir de 2 anos você paga 15%. Essa tabela é para investimentos, aqueles investimentos que têm imposto de renda. Essa tabela regressiva aqui, de mesmo nome que a tabela dos investimentos, é para contribuições previdenciárias, tanto para fundos fechados, como a Funpresp Júri, quanto com fundo, se você fizer um fundo num bancão ou num banco, né, você fazer PGBLs, VGBLs, é essa mesma tabela. Quanto mais tempo o dinheiro fica no fundo, menor vai sendo as alíquotas. Então, quer dizer, começa com a alíquota de 35%, que é maior que a progressiva, na verdade, só que conforme vai ficando lá o dinheiro, as alíquotas vão diminuindo de 35% a 10% conforme acima de 10 anos. Então, essa tabela regressiva ela é muito interessante para contribuições previdenciárias de longo prazo, desde que você não resgate. Porque se você resgatar, eu sempre explico isso, se você resgatar, o que acontece? Foi lá, contribuiu 20 anos e vai resgatar todo o dinheiro, você decidiu resgatar. Você tem contribuições que tem 10 anos, você tem contribuições que tem 15 anos, mas você tem contribuição que tem um mês, que foi a contribuição que você contribuiu no último mês antes de se aposentar. O que vai acontecer com essa tua contribuição? Essa do mês passado vai ser a alíquota de 35%. As que tem 10 anos, 10%. Então, cada contribuição, na tabela regressiva é assim, cada contribuição para o fundo tem que fazer 10 anos para a alíquota sair de 35% e cair para 10%. Tá certo? Então, isso é a tabela regressiva e progressiva que você teve que optar quando você se inscreveu na Funpresp Júri. Um forte abraço para todos vocês.